E que alegria, neste encerramento. Caminhamos juntos algumas semanas, 7 semanas. Algumas rezamos juntos. Tantas pessoas passaram por este lugar. Tantas pessoas usaram este púlpito. Tantos ministérios puderam nos ajudar. Gratidão a todos que pisaram e fizeram deste palco um altar de adoração, porque esse é o objetivo. Nós estamos nesta noite para proclamar a nossa vitória. É noite da vitória. Cerco de Jericó, nesta noite da vitória, clamando socorro na escuridão da fé. E veja, meus irmãos, fazendo uma retrospectiva rapidinho do que nós rezamos nessas semanas, do que nós rezamos nesses dias que estivemos aqui. Clamamos sobre as muralhas das ciladas do demônio, as muralhas das aflições, as muralhas do suicídio, as muralhas dos conflitos familiares, as muralhas da depressão, as muralhas das tempestades da vida. E hoje, as muralhas que vão cair por terra é da escuridão da fé. Que maravilha! Não é em vão que este tema está aí. Derrubar as muralhas da escuridão da fé. Sabe por quê? Porque sem fé não há vitórias. Diga comigo, sem fé. Sem fé não há vitórias. Não há vitórias. Agora diga a pessoa que está ao seu lado, sem fé, meu irmão. Sem fé. Ou minha irmã, né? Sem fé não há vitórias. Não há. É ilusão, meus queridos, nós acharmos que podemos tudo, que conseguimos tudo, que fazemos tudo. É perda de tempo. Por isso retomar aqui o nosso caminho. Nós fizemos um caminho espiritual. Nós fizemos uma caminhada espiritual nessas semanas. E fomos juntos, clamando sobre tantas situações. Meus irmãos, cerco de Jericó não é teatro. Eu tenho a graça de ir pelo Brasil afora, em tantos lugares. E agora, esta graça está chegando também em tantos outros lugares fora do Brasil. Ano passado, ano retrasado, tive a graça de rezar o primeiro cerco de Jericó nos Estados Unidos. E agora, muitas paróquias estão fazendo. É sinal de um clamor que se levanta pelo povo diante de tantas muralhas. Cerco de Jericó não é teatro. Muitas coisas nós usamos para nos ajudar a rezar, nos ajudam a rezar, a simbologia nos ajuda a rezar, mas não é encenação. Cerco de Jericó é tempo de graça, é clamor que nos traz vitórias. Diga comigo, cerco de Jericó é clamor que me traz vitórias. Não foi isso que o povo fez quando chegou diante de Jericó e ali estava aquela muralha enorme? Clamou. E foi através do clamor que as muralhas caíram. Não foi através de outra coisa. A muralha não caiu no coice. A muralha não caiu com chumbo, com pedradas. Não, a muralha caiu pela força da oração, do clamor. Por isso você não pode. Veja, às vezes eu fico pensando uma coisa, fico um pouco preocupado, porque tantas coisas já acontecem neste lugar, neste santuário, nesta obra, e às vezes a gente vê pessoas tão tímidas na fé ainda. Mas eu tenho vergonha. Meu irmão, não deixa a vergonha roubar a tua graça, não. A gente tem que ter vergonha de outra coisa, de outras coisas. Não de rezar, não de louvar, não de clamar, amém? É no clamor, foi pelo clamor que as muralhas caíram. Por isso eu dizia para você hoje, o seu clamor nessa noite tem que ser muito mais intenso, fervoroso, muito mais audacioso do que todas as outras semanas. Não é porque eu estou aqui, porque Éber está aqui. Não, é porque é a noite da tua vitória, amém? É a noite da tua vitória. Por isso nós estamos mergulhando nesses dias, nessa semana, nessa série,
na palavra de Deus. Fomos o povo que caminhou para Canaã. Fizemos essa experiência. É preciso falar isso para você. Foi essa experiência que nós fizemos essas semanas. Não é mais o povo hebreu que caminhou, atravessou o deserto até chegar à terra prometida. Não, mas agora somos nós. Sou eu, é você. Somos nós que chegamos a Canaã. Mergulhamos na palavra para experimentarmos os mesmos prodígios em nossa vida. Nós vamos experimentar o mesmo que aquele povo experimentou. Nós vamos ver o que aquele povo viu. Nós vamos sentir o que aquele povo sentiu. E nós vamos receber o que aquele povo recebeu. A vitória. Amém? A vitória. Por isso, é importante que nós fiquemos com aquilo que é o principal de um cerco de Jericó. Os pilares de um cerco de Jericó é o louvor. Por isso, quando o louvor acontece, você não pode ficar de braço cruzado, de boca fechada. Louvar é louvar. Deus merece o nosso louvor. Então, louvar, louvor. Outro pilar importantíssimo do cerco de Jericó é a palavra. Olha, que catequese foi essas semanas todas. É uma oportunidade de crescermos na fé. Aí, meus irmãos, eu posso dizer uma coisa para você, que através da palavra, nessas semanas, não é só hoje que o Senhor vem em socorro à escuridão da fé. Muita gente já mudou de vida, já teve a sua fé transformada, avivada durante essas semanas. Hoje é o coroamento de tudo, mas ao longo dessas semanas, pelo poder da palavra, muita fé foi reacesa. Talvez foi a sua também. Muitas coisas já aconteceram. A adoração, outro pilar. Nós adoramos o Deus vivo. É Ele quem faz a obra. É Ele quem nos dá a vitória. E nessa noite não será diferente. A adoração. Nós deixamos de nos prostrar diante dos ídolos para adorar o Deus vivo. E está vivo. Acabamos de celebrar isso. Acabamos de participar da sua Páscoa, que é a nossa Páscoa. E o quarto pilar do cerco de Jericó, a oração. Nós rezamos, porque nós acreditamos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, derrubar as muralhas da escuridão da fé é nós nos apoiarmos e fazermos essa experiência, esse caminho espiritual. Quantas vezes somos os próprios construtores de muralhas na nossa vida? Quantas vezes? Pegue comigo a palavra. E nesta noite eu gostaria rapidamente de trazer esta palavra de Hebreus no capítulo 11, versículos 1 a seguintes. É o capítulo 11 todo, mas nós vamos ir meditando ele assim em partes. Rufino já esteve aqui, que é um grande biblista, professor da PUC de São Paulo. Veja, não pisa neste lugar pessoas que não têm também o conhecimento, a preparação para estar aqui transmitindo uma palavra. Já nos preparou, já nos trouxe uma palavra de fé para esta noite. E você pode participar bem. E agora eu quero trazer para você essa palavra que está em Hebreus, o capítulo 11. Capítulo todo de Hebreus. Porque veja, nós precisamos fazer essa experiência de um amadurecimento também na fé. O catecismo da igreja vai nos dizer que fé, olha só, primeiramente, nós precisamos entender o que é fé. Fé não é só pedir coisas. Tem gente que resume fé e entende fé como somente pedir coisas a Deus. Não é. Fé, olha o que diz o catecismo. Em primeiro lugar, fé é uma graça, um dom de Deus, uma virtude sobrenatural. Sobrenatural. Infundida por Deus em nós. É um presente que Deus nos dá, manifestação imensa de seu amor. Então, Deus nunca deixa, nunca nega
este presente a quem busca sinceramente e o pede com humildade. Então, se você se encontra numa escuridão de fé, simplesmente peça com humildade a Deus: Senhor, não quero ficar mais nessa escuridão. Por outro lado, veja, o catecismo vai nos dizer que fé, olha só, é uma adesão pessoal do homem a Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. E além disso, quis revelar-se, dar-se a conhecer. Dar-se a conhecer. Por isso eu posso também entender que fé é o quê? Procura. Se Deus deixa se conhecer, fé é procura. Ele precisa ser buscado. É o que você veio fazer essas semanas aqui, é o que você faz quando vai à sua igreja. Mas vamos à palavra, porque agora, contextualizando com o magistério da igreja, o catecismo da igreja, nós vamos mergulhar na palavra. Porque o catecismo, o magistério da igreja se fundamenta na palavra de Deus. Nada do que cremos é fundamentado em outras coisas, em outras palavras, a não ser a palavra de Deus. Tudo parte dela. Olha só que interessante, o capítulo 11, que depois eu quero convidar você a fazer uma leitura mais pausadamente desta palavra, como oração pessoal em casa. Mas começa dizendo assim, que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Já nesses 2 primeiros versículos tem uma profundidade tão grande. É o fundamento da esperança. Se você coloca a tua esperança em outro fundamento, meu irmão, você pode esperar a vida toda e nada vai mudar. A fé é o fundamento da nossa esperança, que tem um nome e se chama Jesus Cristo. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. E daí, então, começa o autor do livro dos Hebreus, começa descrevendo aqui tantos relatos, tantos fatos que aconteceram e que houve vitória a partir da fé. Veja, pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Eu não vou ler tudo, só alguns pontos, e aí segue o restante da explicação. O mundo foi criado, formado pela palavra de Deus. Qual foi a palavra que Deus ordenou quando foi criando? Faça-se, não foi assim? Pega o livro do Gênesis, Deus vai dizendo, faça-se, não é? Até chegar em nós, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a maior obra-prima de Deus. Somos a maior obra-prima de Deus. Deus coroou a criação com a criação do homem e da mulher. Por isso, meus irmãos, aqui a palavra de Deus é a fonte geradora de tudo. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Veja, eu quero que você entenda e vá fazendo um paralelo à sua vida. São vitórias, são graças alcançadas, são transformações, são vitórias que o povo vai alcançando. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem conhecer a morte. E aí no versículo 6 faz uma observação: sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Você o procurou essa semana, essas semanas todas, por N fatores. Talvez tantas coisas, talvez o seu pedido está aqui escrito muitas vezes. Talvez todas as semanas você trouxe o mesmo pedido. Ou outras coisas, você o buscou, você crê que Ele pode. O primeiro passo para alcançar a graça é crer que Deus pode conceder. Ele recompensa os que o procuram. Se você não procurar,
É o que diz a palavra. Que recompensa você terá? Pela fé a palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos. Você conhece a história de Noé. Pela fé, Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, ficou mãe. Não conseguia, mas pela fé alcançou a graça de ser mãe. Então, se há alguém que tem esse desejo de ser mãe, neste cerco de Jericó pode alcançar esta graça. Creia. Foi na fé que todos os nossos pais morreram. Foi na fé que todos os nossos pais morreram. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu filho. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e Esaú uma bênção. E aí vai seguir os outros acontecimentos. Mas eu gostaria de chegar aqui. Foi pela fé que Moisés, aquele que libertou o povo do Egito, da escravidão do faraó, conduziu o povo pelo deserto e levou eles até a terra prometida. Foi pela fé que aquele povo aguentou o deserto, passou pelas provações e chegou em Jericó. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, uma das leituras da vigília pascal, e eu espero que você tenha ido, tenha participado sim, do seu tríduo pascal, porque este é o centro da nossa fé, e uma das leituras era justamente essa, a travessia, Deus que estava ali com eles. Agora veja, versículo 30, foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vamos dizer o seguinte, vai ser pela fé que as muralhas da sua vida serão desabadas, destruídas, depois de 7 semanas, amém? Pela sua fé, então aplauda a sua fé, porque elas vão cair depois de 7 semanas. 7 semanas estivemos clamando sobre as muralhas da nossa... E nós vamos encontrar, meus irmãos, na Sagrada Escritura, muitas outras passagens de superação, de vitória. Mas olha só, no entanto, todos estes mártires da fé, esses que nós acabamos de ouvir aqui, personagens bíblicos que têm muito a nos ensinar, todos estes não conheceram a realização das promessas, o versículo 39. Porque Deus que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Aí, para concluir, lá no capítulo 12, no versículo 1, na segunda parte deste versículo: corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Quem é? Quem é? Que está vivo. Vamos aplaudir. Ele é autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, apoiados nesta palavra, veja, eu fico pensando tantas vezes, porque às vezes nós queremos que Deus nos livre da escuridão da fé, mas veja, às vezes vamos nos isolando, queremos um Deus à nossa imagem e semelhança, quando é o contrário, eu preciso ser a sua imagem e semelhança. Quantas vezes nós mesmos construímos próprias muralhas, quantas vezes entramos numa escuridão, por N motivos, por tantas situações que nos roubam a esperança. Muitas vezes somos construtores das muralhas em torno da fé. Quantas vezes nós somos os responsáveis por uma fé ir mal, pela nossa fé ir mal, porque não vivemos
Nós vamos abordar sim situações que vão nos impedir de viver a nossa fé, mas vamos refletir também nesta noite, meus irmãos. Vamos refletir esta noite também sobre situações que nós mesmos criamos que não ajudam a viver a fé. Quantas vezes criamos situações que não ajudam nós a vivermos a fé? E hoje o Senhor também quer perguntar a você, como está a sua fé? Nós acabamos de vivenciar os dias santos. Eu não posso deixar de dizer para você, se estas noites não levam você para unir-se a Jesus no mistério central da nossa fé, que é uma vivência sacramental, de tudo que aprendemos aqui, de tudo que rezamos aqui, na sua vida cotidiana, meu irmão, as muralhas continuarão aí. Então veja, nosso Senhor também, diante de tantos personagens bíblicos, diante de tantas situações, sim, que nos impedem de receber a graça, muitas situações, muitas muralhas, realmente atrapalham a nossa fé, problemas, provações, tribulações, sim, mas também muitas outras muralhas, que nos impedem de receber a graça, o desânimo, eu querer uma fé do meu jeito, eu querer um Deus do meu jeito, isso tudo é escuridão na fé. É estar na igreja, mas querer também uma igreja a meu modo. É poder participar da Eucaristia, daquilo que temos de mais precioso. E por isso eu dizia para você, espero que você tenha feito o seu tríduo pascal. Por favor, não tenha pensado assim, não vou, segunda-feira eu vou na noite de louvor e está tudo bem. Não está tudo bem. O mistério, o centro da nossa fé é o mistério pascal. E tudo isso tem que nos levar a uma vivência eucarística, uma vivência sacramental, para que a escuridão da fé vá dando lugar à luz do Cristo ressuscitado em nós. Como eu quero ser livre da escuridão da fé, se eu não busco a luz do ressuscitado em mim, na palavra, nos sacramentos, numa vida cristã autêntica, numa vida cristã que verdadeiramente me leve a proclamar que Ele é o meu Salvador. Por isso, nesta noite, meus irmãos, nós também somos convidados a recuperar isso para nós. Terminando esta noite, clamando para que caiam essas muralhas de escuridão da fé, nós precisamos voltar para casa. Sim, vitoriosos, mas fortalecidos, amparados na fé. Tantos outros exemplos nós temos na Sagrada Escritura. Eu me lembrava do episódio de Davi. Davi, que também foi pela fé que enfrentou e derrotou Golias. Você acha que se Davi não tivesse fé, ele teria se metido a besta diante daquele gigante? Sim, não, tinha fé e muita fé, só podia ter fé. Muitas vezes, diante também dos nossos problemas, dos gigantes problemas que por que os gigantes problemas muitas vezes nos destroem? Porque nós não os enfrentamos com fé. Às vezes rezamos, às vezes meditamos, vamos à missa, a hora que o gigante vem, nos derrota. Porque talvez a nossa fé ainda está na desconfiança de que Deus não pode todas as coisas. Meus irmãos, essa noite vamos fazer essa experiência e deixar que a força do ressuscitado destrua qualquer que seja a força contrária, que talvez esteja nos impedindo de viver e testemunhar o seu imenso amor por todos nós. Deixe que nesta noite, veja que graça nós estamos tendo terminar este cerco de Jericó, dentro do tempo pascal. Pegamos a quaresma,
E estamos terminando com Jesus ressuscitado. Que graça especial para nós. Não deixe, meus irmãos, que nada seja maior do que a sua fé. Não permita que nada seja maior que a sua fé. Você não fez este caminho espiritual em vão. Você não está aqui em vão. E você que está em casa também. Não é em vão que você está acompanhando essas semanas, que está clamando. E eu quero dizer em alto e bom tom para você entender. Não se intimide com o tamanho da tua muralha. Não se intimide com o tamanho da tua muralha. Deus é maior. Deus é muito maior do que qualquer muralha que se levantar contra você. Amém? Então não se intimide. Acredite. E nesta noite clame. Nesta noite peça. Nesta noite diante da muralha, se aproxime e diga: eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. E não basta pedir que ela caia. Qual era o objetivo do povo de Israel? Que a muralha caísse para que eles o quê? Só vissem a força e o poder da oração. O que eles queriam? O que eles queriam? Entrar na cidade, conquistar Jericó, chegar à terra prometida. Então, não só veja a muralha cair. Entra na cidade. Entra para o trono da graça. Entra em Jericó. Ali está a tua vitória.